Fala, galerinha! Então vamos continuar trabalhando sobre polígono, mas agora vamos estudar os quadriláteros, ok? Os triângulos já passaram, quer dizer, vocês já aprenderam, né, direitinho, agora vamos falar sobre os quadriláteros. Então observe esses polígonos abaixo. Aí você vai dizer, calma, professor, esse 8 aí não é polígono. Show de bola, é verdade. Muito bem. Então vocês estão bem estudiosos aí, né? Ok, então vamos lá. Mas esses aí são um polígono que tem 4 lados, né? São quadriláteros. Olha, o 5 também não é, né? Já observaram aí, né? Tem outros que tem mais de 4 lados. Se tiver, não é quadrilátero, ok? Se considerarmos os segmentos AB, BC, CD e DA, ou seja, os lados, né? Se for fechado, são chamados de quadrilátero. Precisa ter o quê? O nome quadri vem de 4, né? 4 lados e precisa estar fechado. Para ser polígono tem que ser fechado, ok? Então eu quero explicar para vocês os quadriláteros que são notáveis, os mais conhecidos. Um deles é o trapézio. E o trapézio, você vai observar que um par dos seus lados são paralelos, ou seja, estão à mesma distância, desde o início até o final. Totalmente paralelo, né? Um ao outro. Então observe aqui, esse primeiro trapézio, o lado DC está paralelo ao AB. O que é paralelo que eu falei? Estão à mesma distância, desde o início até o final. Eles não se aproximam, né? Vão estar sempre paralelos. A mesma coisa com essa outra figura. Ó. O lado NM está paralelo ao lado JL. Assim também como o NM aqui desse lado está paralelo ao QP. Então, quando isso acontecer, né, quando um quadrilátero tiver um par paralelo, é chamado de trapézio. E esses lados que são paralelos são chamados de as bases do trapézio, ok? Agora observe esses outros aqui. Apesar de ter lados paralelos, mas não é só dois, só um par. Todos os pares são paralelos. Se você observar, um lado, o outro lado oposto é paralelo, estão sempre paralelos ao outro. E todos eles são paralelogramos, porque todos os seus lados, os pares dos lados são paralelos um ao outro. Se você observar aqui o lado AC está paralelo ao BD, assim como o AB de cima está paralelo ao CD de baixo. Aí você observa as outras figuras que elas permanecem da mesma forma. Apesar de formatos diferentes, mas os lados continuam paralelos. Por isso são chamados de paralelogramas. E entre os paralelogramas tem uns especiais, que são, vamos dizer assim, os mais conhecidos. Primeiro é o retângulo, e o retângulo, observe bem, ele é um paralelogramo que tem 4 ângulos iguais, ângulos retos, vamos dizer assim, retos, tá? Retos. Porque pode ter figura que tem os ângulos iguais, mas não é reto. E para ser retângulo, precisa ter os 4 ângulos retos, ok? Apesar de os lados serem diferentes, mas os ângulos são retos, então é um retângulo. Já o losango, ou o rombo, ele é também um paralelogramo, mas ele tem os 4 lados congruentes. Nós já aprendemos congruentes, os 4 lados do mesmo tamanho. Então, esse lado é do mesmo tamanho desse, que é do mesmo tamanho desse, e do mesmo tamanho desse. E, geralmente, ele vem numa figura assim, meio que deitado, né? Então, essa é a característica do losango. E, por último, o quadrado. O quadrado, ele é a junção do losango, né, com o retângulo. Ele tem os 4 ângulos retos e os 4 lados do mesmo tamanho. Quando ele junta esses dois, ele é chamado de quadrado. Pronto, facinho. Passou rapidinho, vocês já aprenderam e show de bola. Bons estudos para vocês aí. Até a próxima.